Olá pessoal, tudo bem? Vamos voltar aqui para uma outra aula de matemática financeira. Hoje então a gente vai começar a falar de um assunto diferente. Na aula passada nós vimos aqui a questão do parcelamento em juros simples, lembram, né? Então hoje a gente vai entrar no assunto juros compostos, mas não trataremos exatamente ainda do juro composto, tá? A aula de hoje mesmo a gente vai ver aqui com atenção sobre taxas equivalentes. Só que para falar em taxa equivalente, a gente tem que também introduzir já aqui o assunto juro composto. Então vamos lá. Não sei se vocês lembram bem do que nós dissemos sobre juros simples, mas vamos pegar aqui para começar então um gráfico. Vou pegar pela fórmula primeiro. Essa fórmula primeira aqui, ó, que eu tenho já pronta na folha, vocês devem lembrar dela, que nós vimos e já utilizamos algumas vezes para fazer exercícios em matemática financeira com juros simples, né? E aí nós tínhamos assim, que o montante é igual ao capital que multiplica, abrimos parênteses, 1 mais I, que é a taxa de juros, que multiplica N, que são os períodos de capitalização. Então, essa aqui é a fórmula do juro simples. No juro composto, a fórmula é essa aqui de baixo, é a seguinte. Reparem que não muda muito em relação à anterior. Ela fica assim, ó, montante sendo igual ao capital, que multiplica, abro parênteses, 1 mais I, fecho parênteses, e o N agora é o expoente dessa potência. Ó. Viram? O N é o expoente desse valor que está aqui, ó, que vai sair de dentro desse parênteses. Né? Então, antes o N, que é o período, estava aqui dentro do parênteses multiplicando a taxa, agora ele não está mais dentro do parênteses, saiu e virou um expoente de uma potência. Qual é o reflexo disso aqui, então? Se a gente pegasse para fazer aí alguns exercícios de matemática, né, com os mesmos valores e mudando apenas a fórmula do juro simples ou do juro composto e com várias possibilidades de cálculo, nós temos que a evolução, isso depois então posto num gráfico, nós temos que a evolução dos valores, digamos, dos juros mesmo, que temos como resultado da aplicação das fórmulas dessa ou dessa, juro simples ou juro composto, seria, no juro simples, ó, nesse gráfico aqui, essa reta ascendente, não é? Ou seja, o juro simples ele tem uma progressão aritmética aqui. Então, é como se eu dissesse, olha, 10 mil reais, que é o meu capital, aplicados num banco, que me pagará 1% ao mês, me dá, portanto, 1% ao mês sobre 10 mil, 100 reais por mês de juros, não é? Então, eu tenho assim, ó, com mês eu teria 100 reais de juros, com 2 meses teria 200 reais de juros, com 3 meses 300 reais de juros e assim sucessivamente, ou seja, a cada mês eu teria 100 reais de juros, porque o cálculo desses juros no juro simples é feito sempre com base no valor do capital inicial, tá certo? Em relação ao juro composto, ó, e aqui nesse mesmo gráfico, seria essa outra, não é uma linha agora, mas essa é uma linha curva, digamos então, né? Não reta. Essa que cresce, ó, de forma exponencial. Essa linha na horizontal, nesse caso, representa o tempo, essa linha na vertical representa aí o valor em dinheiro, né, desses juros. Bom, então a gente percebe que quanto mais o tempo passa, mais esse juro significa ou representa nessa conta feita com os juros compostos. Então a progressão aqui, ó, reparem, ela é exponencial e não mais aritmética, como é o caso da reta que é formada quando se aplica um juro simples. Então, no juro simples é uma reta, no juro composto, nesse gráfico, a gente tem uma representação assim, curva ascendente com um crescimento exponencial. E o que explica isso aqui, então, são justamente as fórmulas, né, do cálculo do juro simples e do juro composto. Ó, do juro simples, essa fórmula, no juro composto, essa potência aqui, né, com esse expoente,
é que faz essa curva ser ascendente nesse formato aqui, então, com crescimento exponencial. Tá bom? Sobre o juro composto, isso aqui é importante saber, mas a gente vai começar a tratar disso com um pouco mais de calma, aliás, com muito mais calma e com vários exercícios a partir da próxima aula. A gente tem que compreender um pouquinho disso aqui, então, para agora falar de taxas equivalentes. Taxa equivalente, se eu disser, por exemplo, assim, bom, em juros simples, isso é muito fácil. 12% ao ano corresponde a 1% ao mês, não é? O ano tem 12 meses, então se eu falo 12% ao ano, eu estou dizendo 1% ao mês. Por isso, 12 meses vezes 1% ao mês, 12% ao ano. 12 vezes 1, 12% ao ano. Então, é como se eu estivesse dizendo aqui que em taxa equivalente, 12% ao ano equivale a 1% ao mês. Tá bem? Só que no juro composto não é assim, não é bem assim que se faz. É o que se chama aí comumente de juros sobre juros. Então, pegar o mesmo exemplo de agora há pouco, quando eu falei dos 10 mil reais que é aplicados hoje a 1% ao mês, renderiam 100 reais a cada mês que passasse. Por isso, de novo, aqui nesse gráfico, sobre a reta formada pelo cálculo de juros simples, com essa fórmula aqui, eu teria 10 mil reais aplicados, meu capital inicial, a 1% ao mês de rendimento, a cada mês eu tenho 100 reais. Então, um mês, 100 reais de juros, 2 meses, 200 reais de juros, 3 meses, 300 reais de juros. No juro composto, há uma diferença aí. Então, com esses mesmos valores, mesma taxa e mesmo tempo, eu tenho apenas o primeiro período igual, porque no juro composto, assim que passa o primeiro período, 1% sobre 10 mil dá os mesmos 100 reais que no primeiro mês no cálculo do juro simples. Então, no juro composto também, quando eu tenho N igual a 1, vai dar aqui, sobre os 10 mil reais de capital, 1%, 100 reais de juros. Tá? Agora, a partir do segundo mês já, esse cálculo, por isso se fala juros sobre juros, esse cálculo do 1% do mês seguinte ou do segundo mês, ele já é calculado sobre o valor final que eu tenho da minha aplicação ao fim do primeiro mês. Ou seja, no início do mês eu apliquei 10 mil, ao fim desse primeiro mês eu tenho 10.100 reais. Para começar a fazer o cálculo do segundo mês de rendimento, esse 1% agora do segundo mês vai incidir sobre os 10.100 reais fechados ao final do mês anterior. Compreendem? Por isso, no segundo mês, o juro não será mais 100 reais, já corresponderá a 101 reais. Já deu R$1 de diferença de um mês para o outro. E esse R$1 que é a diferença corresponde justamente a 1% sobre os 100 reais, que são os juros do mês anterior. Tá bom? Então, por isso se fala juros sobre juros. Se fôssemos seguir aqui com esse mesmo exemplo, no fim do terceiro mês, nós teríamos que os juros do terceiro mês seriam calculados, esse 1%, sobre os R$10.201, que é o montante ao fim de 2 meses. Então, o montante ao fim do segundo mês corresponde ao capital inicial do terceiro mês, e sobre ele se calculam os juros desse período. Tá bom? Bom, em todo caso, como eu disse, voltaremos ao assunto juro composto na próxima aula com muito mais calma e com alguns exercícios para ficar ainda mais claro essa explicação. Bom, vamos aqui então agora para o que são as taxas equivalentes. Dei o exemplo da taxa equivalente no juro simples. Temos assim, primeiro um conceito que são taxas equivalentes. Taxas de juros fornecidas em unidades de tempo diferentes. Bom, aqui fica claro, né? Porque eu estou comparando taxas, isso agora há pouco, 12% ao ano, 1% ao mês e juros simples, podemos dizer que elas são mesmo equivalentes, né? Produzem, ou seja, 1% ao mês, ao fim de 12 meses, que corresponde ao ano, produzem o mesmo efeito que 12% ao ano. Ok? Então, 1% ao mês igual a 12% ao ano são taxas equivalentes, podemos falar assim, em juros simples. Agora, seguindo aqui nesse conceito,
quando estas são aplicadas ao mesmo principal quer dizer, ao mesmo capital, ao mesmo valor inicial. Então, quando são aplicadas essas taxas equivalentes ao mesmo valor inicial, durante um mesmo prazo, produzem um mesmo montante no regime de juros compostos. Ou seja, estou dizendo assim, bom, eu pego o mesmo capital, digamos R$10.000. R$10.000, 12% ao ano, me dá, ao final desse período, um ano, um montante qualquer, não é? Aí eu pergunto assim, bom, se eu fosse fazer a mesma capitalização, só que com um juro mensal, qual seria essa taxa mensal, então? O que equivaleria a 12% ao ano em juro composto? Então, aqui a gente vai perceber que a conta é outra, não segue o mesmo princípio, digamos assim, o mesmo raciocínio do juros simples. Então, tem uma formulinha aqui que eu acho que acaba sendo a mais fácil de ser entendida para poder calcular essa taxa equivalente. Então, aqui temos o I de taxa, né, equivalente. Então, a taxa equivalente acaba sendo igual, aí eu vou abrir parênteses aqui, a 1 mais I, que é a taxa, fecho parênteses, elevado, aqui eu tenho isso aqui é um Q sobre T menos 1. Vou explicar esse Q sobre T aqui. Isso pode aparecer de várias formas, tá? Esse Q, para ficar mais fácil lembrarmos, é a taxa que eu quero encontrar sobre a taxa que eu tenho fornecida. Então, Q de quero, ter, T de ter, menos 1. Então, a taxa equivalente vai ser igual, abro parênteses, 1 mais I, fecho parênteses, isso elevado a Q sobre T menos 1. Pode parecer complicado, vamos agora aqui a um caso prático que vai tornar isso tudo muito mais fácil. Vamos lá. Temos assim um exemplo, ó. Calcule a taxa equivalente em juros compostos de 24% ao ano ao mês. Ou seja, o que pede aqui é o seguinte, qual é a taxa mensal que equivale em juros compostos a 24% ao ano? Olha só, de acordo com a nossa fórmula aqui, vamos fazer que a taxa equivalente vai ser igual, abriu parênteses, 1 mais, vamos lá, esse I aqui é a taxa que eu tenho que é fornecida, nesse caso 24%, não é? Bom, como eu disse para você já em outras vezes, aliás, sempre nas aulas anteriores até agora, quando eu trato de matemática financeira e com a aplicação dessas fórmulas matemáticas, esse I aqui assume sempre esse formato decimal, ou seja, o 24% aqui vem para cá não como 24 de forma absoluta. Eu vou, para ficar mais fácil também entender, dispensar essa porcentagem, esse sinal da porcentagem, então eu vou dividir o 24 por 100. Ao dividir 24 por 100, eu tenho 0,24. Então, eu represento 24% dessa forma, não é? Vamos lá. Agora, aqui é que está, digamos, o pulo do gato nesse tipo de exercício. O que é o Q e o T? Então, vamos lá. O Q, como eu disse agora há pouco, é o que eu quero. Eu quero o quê? Eu quero uma taxa mensal. Então, eu vou pôr assim, ó, 1. 1 é a taxa de um mês, é o que eu quero. Eu tenho o quê? Eu tenho uma taxa anual. O ano não tem 12 meses? Então, 1 sobre 12. 1 é o mês que eu quero, 12 é o que eu tenho. São 12 meses, é uma taxa anual. O ano tem 12 meses, então 12. Tudo isso menos 1, desse jeito. Ok? Bom, dando sequência aqui, ó, eu tenho então que a taxa equivalente aqui seria igual, já posso fazer a soma, 1 mais 0,24 dá 1,24. Também posso fazer já a divisão aqui, de 1 por 12. Bom, pegando aqui a calculadora, 1, 12 divido, vou usar aqui 4 casas decimais, eu tenho 0,0833. Então, eu tenho aqui 1,24 elevado a 0,0833, tudo isso menos 1, certo? Bom, dando sequência aqui então, ó, agora resolve isso aqui. Quanto dá 1,24 elevado a 0,0833? Isso a máquina faz por nós, ó. Então, eu vou pôr aqui na HP 1,24 Enter. Vou indicar agora qual é o expoente da potência. Essa é a base, né? 0,0833 y elevado a x. Ou seja, tenho como resposta
que 1,24 elevado a 0,0833 dá 1,0181. Então, eu tenho 1,0181 menos esse 1 aqui ainda, da própria fórmula. Tá certo? Dando aqui, então, sequência, eu tenho que a taxa equivalente vai ser igual a 1,0181 menos 1 dá 0,0181. Pronto, é isso aqui. Como eu falo de taxa aqui, eu sempre apresento a taxa no formato de porcentagem, não é? Então, agora aqui é o caminho contrário. Ó. Se no início eu dividi por 100 para jogar o 24% aqui na fórmula, aqui para voltar a apresentar isso em porcentagem, eu faço o caminho contrário, multiplico por 100. Então, isso aqui, vezes 100, corresponde a 1,81%, e nesse caso, atenção, ao mês, que é o que nós queríamos, não é? Então, temos assim, respondendo a essa pergunta do exercício, a taxa mensal equivalente a 24% ao ano é 1,81%. Então, essas são duas taxas equivalentes. Porque, ó, conforme diz aqui o nosso enunciado, aplicadas ao mesmo capital por o mesmo período, digamos um ano, produzirão o mesmo efeito, ou seja, o mesmo resultado. Então, se eu pegar 10 mil, aplicar direto sobre os 10 mil 24% como taxa anual, dá a mesma resposta, o mesmo resultado que eu pegar esses 10 mil reais como capital e aplicar mês a mês 1,81%. Isso 12 vezes seguidas, que são os 12 meses do ano, e aí eu terei ao final o mesmo valor que eu tenho aplicando diretamente 24% sobre esses 10 mil reais. Compreendido? Ou seja, por isso, essas duas taxas são equivalentes. Então, esse é o conceito de taxa equivalente. Bom, para ficar mais fácil ainda, vamos lá. Deixar aqui para vocês copiarem, se quiserem, ou darem mais uma olhadinha. E eu vou fazer então agora aqui mais um exercício para a gente ter isso aqui bem claro. Vamos lá? Tem aqui mais um exercício já, um enunciado pronto. Vamos lá então fazer mais um. Vamos pensar juntos aqui. Calcule a taxa equivalente em juros compostos de 1,5% ao mês em ao ano. Reparem que agora esse exercício coloca uma situação contrária ao anterior. No caso anterior, nós saímos de uma taxa maior, lembram? Era 24% ao ano, e queríamos saber qual era a sua taxa mensal equivalente, ou seja, uma taxa anual para uma taxa mensal. Então, saímos de uma taxa de um período maior para uma taxa de um período menor. Agora aqui, como eu falei, é o caminho contrário. Saímos de uma taxa mensal, um período menor, para descobrirmos qual é a sua taxa equivalente de um período maior, que no caso aqui é o ano. Então, vamos lá. Aplicando novamente a fórmula, a gente sabe que a fórmula é a taxa equivalente é igual, abro parênteses, 1 mais I, fecho parênteses, elevado a Q de quero sobre T de tenho, tudo isso menos 1. Assim, certo? Dando sequência aqui, então, ó, a taxa equivalente por isso vai ser igual a 1 mais. Bom, qual vai ser o nosso I aqui, então? De novo, mesma coisa, é esse 1,5. Mas para colocar aqui, eu vou jogar fora esse símbolo da porcentagem, dividindo por isso 1,5 por 100. Então, ao dividir 1,5 por 100, eu tenho como resposta 0,015. Desse jeito. Vamos lá? Tal como no caso passado, eu disse que o segredo aqui nesse exercício, para não ter erro, está aqui nesse expoente. Então, o que é o Q? O que é o T? Então, o Q é o que eu quero. O que eu quero aqui agora? Eu quero uma taxa anual, não é? Bom, eu quero uma taxa anual, estou partindo de uma taxa mensal. Qual é a relação que eu tenho, então, entre ano e meses? Bom, então eu posso dizer que agora o meu Q, o que eu quero é uma taxa de 12 meses, que é um ano. Então, 12, que está sobre o que eu tenho. O que eu tenho? Uma taxa de um mês, né? A taxa é mensal, então é 12 sobre 1. Tudo isso menos 1 da fórmula, tá certo? Desse jeito. Bom, agora ficou fácil, até porque a calculadora vai fazer o restante. 1 mais 0,015, 1,0115. Tudo isso elevado a 12 sobre 1 é 12. É o próprio 12, não é isso? Menos 1. Assim. Bom,
a taxa equivalente, então, quanto é que dá aqui? Pegamos a calculadora, para fazer essa conta de novo, temos assim 1,015, que é a nossa base. Vamos agora indicar na calculadora o nosso expoente 12, ó, 12 y elevado a x. Então, temos que 1,015 elevado a 12 dá como resposta 1,1956. Então, 1,1956 menos esse 1 da própria fórmula aqui ainda. Então, não acabamos, estamos quase acabando. Seguindo aqui, então, temos que a taxa equivalente vai ser 1,1956 menos 1. Então, esse menos esse dá 0,1956. Assim, está pronta aqui a resposta. Só que, como I, ou taxa equivalente, é uma taxa, e a taxa sempre é apresentada em porcentagem, fazemos aqui, tal como no caso passado, no exercício anterior, o caminho contrário. Então, quando trouxemos aqui denunciado para a fórmula esse 1,5 dividindo por 100, aqui para apresentarmos a resposta em porcentagem, nós multiplicamos por 100. Por isso, 0,1956 vezes 100 dá aqui 19,56% ao ano. Né? Ao ano porque é o que nós queríamos. Ou seja, estamos dizendo aqui o quê? Que a taxa anual equivalente a 1,5% ao mês é 19,56% ao ano. Isso quer dizer, então, o que de novo? Que se eu pegar lá um capital qualquer, digamos R$10.000, aplicar sobre ele 19,56%, vou ter um valor, digamos que esse é o meu rendimento anual. Se eu pegar esses mesmos R$10.000 e aplicar sobre ele 1,5% por 12 vezes seguidas, né? Sempre, como eu disse no início, não esqueçam, apliquei o primeiro mês, primeira taxa, ao resultado final é sobre esse que eu calculo o mês seguinte. Por isso está o juros sobre juros, não é? Ou seja, ao calcular o terceiro mês, meu saldo inicial para o cálculo dos juros de 1,5% do terceiro mês é o valor final, ou seja, meu montante ao fim do segundo mês. Tá? Então, fazendo assim, ou seja, de 12 em 12 meses, ao fim de mês a mês, ao fim de 12 meses, levando 1,5% a cada mês, eu vou ter uma resposta, um resultado igual ao que se eu aplicasse diretamente 19,56% sobre os 10.000, que é a taxa equivalente anual, portanto. Então, 19,56% ao ano equivale a 1,5% ao mês. Tá certo? Compreendido aqui? Vou trazer aqui mais um exercício para a gente deixar isso bem compreendido. Vamos lá. Tem aqui mais um, então. Fala-se o enunciado. Qual a taxa anual equivalente em juros compostos de 12% ao ano em ao mês? Então, olha só, ele está aqui trazendo uma taxa de 12% de um período que é ano, né? E quer saber qual é a taxa equivalente de um outro período diferente, nesse caso, menor. Então, ó, partimos de uma taxa de um período maior, ano, para um período menor, mês. Então, vamos lá fazer essa conta também. E agora aqui é sempre muito fácil, porque essa repetição aqui, tá? Então, a taxa equivalente vai ser igual, abro parênteses, 1 mais o I, que é a taxa, fecho parênteses. Isso aqui elevado a Q sobre T menos 1. Essa é a fórmula. Então, tem aqui assim, a taxa equivalente vai ser igual a 1 mais o I, nesse caso, ó, são esses 12% aqui. Bom, então, de novo, para jogar o 12% aqui na fórmula, eles são o nosso I, eu vou dividir 12 por 100, vou então dispensar esse sinal da porcentagem. Ao dividir 12 por 100, vai ficar aqui 0,12. Assim, é isso? Tudo isso, então, menos 1. Dessa forma. Agora, esquecendo aqui, antes de finalizar esse menos 1, eu tenho aqui o expoente da potência. Então, vamos lá. O que é o nosso Q? O que é o nosso T agora? O que eu quero é uma taxa mensal? O que eu tenho é uma taxa anual? Então, qual é a relação que eu estabeleço entre mês e ano? Bom, eu quero então uma taxa mensal, um período. Eu tenho uma taxa anual, 12. Assim.
Então, eu tenho uma taxa que eu quero que é mensal, eu tenho uma taxa que eu tenho anual, 12. Então, ficou 1 sobre 12, desse jeito, não é? Ok. Então, vamos lá. Seguindo. Aliás, aqui eu já posso... Vamos lá. Eu tenho aqui, então, já posso fazer a soma. 1 mais 0,12 é 1,12. Também já posso fazer aqui, aliás, devo fazer essa divisão de 1 por 12. Então, eu vou pegar 1, 12 eu divido, tenho como resposta 0,0833. Assim. Então, eu tenho 0,0833, tudo isso aqui menos 1. Ok? Então, tenho 1,12 elevado a 0,0833 menos 1. Seguindo aqui, então, já, para finalizar, 1,12, vou fazer aqui na calculadora, indiquei a base da potência, agora vou indicar aqui o expoente, que é 0,0833, y elevado a x, tem aqui, então, como resposta 1,0095. Então, 1,0095 menos esse 1 da própria fórmula. Seguindo aqui, então, agora, basta fazer um menos o outro, 1,0095 menos 1, claro, 0,0095. Pronto, está finalizado aqui. Só para poder ficar isso do jeito correto, já que a taxa é sempre apresentada em porcentagem, de novo, daqui para cá, denunciado para trazer os 12% para a fórmula, dividimos por 100 e dispensamos a porcentagem, não é isso? Para voltar a colocar a porcentagem aqui agora, é o caminho contrário. Isso aqui eu dividi, aqui eu vou multiplicar. Então, isso aqui agora vezes 100, tem como resposta 0,95% ao mês. Então, sensivelmente isso aqui. Ok? Então, estamos dizendo o seguinte, ó, 12% ao ano é uma taxa equivalente a 0,95% ao mês. Correto? Ok. Então, para finalizar essa aula aqui de hoje, vou pôr só mais um exercício. Vamos fazer aqui um caminho contrário. Aliás, eu tenho aqui já o enunciado pronto na folha, mas eu vou fazer aqui uma mudança de última hora, para a gente compreender isso aqui de vez. Ó. Aqui eu dizia assim, qual a taxa mensal equivalente em juros compostos a 18% ao ano? Eu vou riscar esse mensal aqui, e vou colocar aqui, ó, qual a taxa bimestral. Para ficar um pouco diferente, estava tudo muito igual, né? Então, qual a taxa bimestral equivalente em juros compostos a 18% ao ano? Então, o que ele quer saber é o seguinte, olha, o que é o bimestre? 2 meses, não é? Então, se o bimestre é 2 meses, eu quero saber, puxa, se eu pegar o mesmo capital, um valor qualquer, e for capitalizá-lo a cada 2 meses, que taxa é essa que ao fim de 1 ano corresponda a 18% de rendimento? É isso que ele quer saber. Então, de novo, aqui é fácil, porque a fórmula é a mesma. Vamos aqui, então, recuperar essa fórmula. A taxa equivalente sendo igual a 1 mais o I, fecha parênteses, elevado a o que eu quero sobre o que eu tenho, menos 1, desse jeito. Então, vamos lá. Taxa equivalente é igual a 1 mais... Bom, qual é o nosso I aqui, então? É o 18%, não é isso? É a taxa que é fornecida. Então, 18% é a mesma coisa. Vou dispensar esse sinal da porcentagem aqui e, para isso, eu vou dividir o 18 por 100. Ao dividir 18 por 100, eu tenho 0,18. Como sempre, né, e visto as vezes passadas, aqui é que está o segredinho. Vamos lá. Então, o que eu quero e o que eu tenho? Eu tenho, de novo, que estabelecer uma relação entre esse bimestre e esse ano. Então, eu quero o quê? Eu quero uma taxa bimestral. Eu tenho o quê? Eu tenho uma taxa anual. Então, vamos lá. Como é que eu posso estabelecer essa relação? O que eu quero é uma taxa de um bimestre. Não são 2 meses no bimestre? Então, eu posso pôr 2. Ó. Eu quero uma taxa de 2 meses, de um bimestre. Eu tenho o quê? Eu tenho uma taxa de 12 meses, de um ano. 12. Pronto. Então, vai ficar 2 sobre 12. Ó, o que eu quero é uma taxa bimestral, de 2 meses. O que eu tenho é uma taxa anual, de 12 meses. Por isso, 2 sobre 12 aqui. Correto? Pronto.
Agora, feito assim, é só dar sequência e, como das vezes passadas, a máquina faz o restante. Ó. 1 mais 0,18 dá. Aliás, aqui eu posso também apagar esse, vamos fazer certo aqui, eu já posso eliminar esse parênteses. 1 mais 0,18 dá 1,18. Posso também já dividir aqui 2 por 12, ó. 2, 12 divide, isso aqui vai dar elevado a 0,1667. Tudo isso menos 1, assim, certo? Ou seja, essa taxa equivalente vai ser igual. Agora, põe aqui de novo na calculadora, ó, 1,18 é a base da potência, Enter. Vou indicar o expoente, que é 0,1667. YX, para dizer que isso aqui é o expoente. A resposta é 1,0280. Então, isso aqui tudo dá 1,0280 menos 1. Desse jeito. Pronto. Agora, aqui fazendo a conta, 1,0280 menos 1 é igual a 0,0280. De novo, está pronto aqui já, finalizado o cálculo. Só para apresentar uma taxa, devo apresentá-la em porcentagem. Por isso, se aqui eu dividir por 100, para que os 18% viessem para a fórmula, agora eu faço o caminho contrário para que isso vá para a porcentagem de novo. Então, eu multiplico isso por 100. Ao multiplicar por 100, essa vírgula vai dar 2 casas para a direita e, portanto, eu tenho que a taxa vai ser igual a 2,8% atenção, ó, ao bimestre. Não é isso? Então, nós saímos de uma taxa anual e fomos encontrar a sua taxa equivalente bimestral, que nesse caso deu 2,8%. Compreendido? Então, estamos dizendo que, se eu pegar de novo, mesmo exemplo, R$10.000 e aplicar sobre os R$10.000 18% direto, como taxa anual, tem uma resposta final. Né? Encontro digamos, um valor de juros somado ao capital, o montante. Se eu pegar os mesmos R$10.000 e aplicar uma taxa bimestral de 2,8%, e aí ó, aplico no bimestre, a esse resultado aplico de novo a taxa de 2,8% para o segundo bimestre, a esse outro resultado que eu tenho final, aplico mais 2,8%, ao fim do terceiro, e vou assim sucessivamente. Depois de 6 bimestres que me dão o mesmo ano, ou seja, 6 períodos a 2,8%, eu vou ter o mesmo resultado final que aplicar diretamente os 18%, que é uma taxa anual, sobre aqueles R$10.000. Então, por isso que a gente chama de taxa equivalente, porque elas produzem, né, se aplicadas sobre o mesmo capital, para o mesmo período de tempo, o mesmo valor final. Né? O que ela tem apenas é uma forma de capitalizar diferente. Então, essa aqui, no exemplo, foi uma taxa anual, a outra foi uma taxa que capitalizou bimestralmente, mas produziram, ao fim do ano, o mesmo resultado. Tá certo? Bom, então essa aqui fica sendo a aula de hoje. A gente viu aqui, nós fizemos aqui uma introdução ao que seria o juro composto, que são os juros compostos, e a gente então vai partir na próxima aula dos juros compostos, fazer alguns exercícios sobre isso aqui. Mas vimos então aqui o conceito de taxa equivalente. Vou deixar para vocês, junto com essa aula gravada, uns exercícios também, para que vocês façam com calma e treinem então um pouco esse assunto taxa equivalente. Tá ok? Obrigado para vocês, boa noite, até a próxima aula.